Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Ariane Amorim, fundadora do Método Infinito Elo. E este espaço eu reservei para você, de conhecimento, informação. Informações que salvam vidas, autoridades, direitos. E hoje eu tenho uma convidada especial que mora no meu coração. Nós vamos falar sobre os direitos da mulher. Este conteúdo te interessa? Então venha comigo. Seja muito bem-vinda, Carla. Obrigada, Muito obrigada. Quero te agradecer por hoje nós vamos entrar nos direitos, né? Sim. Vou aprender com você muito aqui hoje. E eu gostaria de te agradecer por esse momento juntas, que nós vamos levar muita informação para as mamães. É um prazer estar aqui com todas as ouvintes e levar um pouquinho de informação, um pouquinho de conhecimento, porque conhecimento, ele te liberta, Sim, né? E verdade. te encoraja. Eu queria que nós começássemos o nosso bate-papo, você falando sobre os direitos no trabalho, na maternidade da mulher. Eu percebo que as mulheres estão perdidas com a maternidade e com os seus direitos. Você poderia explicar para as mulheres sobre isso? Bom, se a gente for falar a respeito dos direitos das mulheres gestantes no ambiente de trabalho, a gente consegue elencar aí todos os direitos e que muitas vezes ou elas desconhecem, né, ou são descumpridos. Mas para a gente resumir aí, a gente tem a questão da transferência de função. Maternidade. Isso, ela consegue ser transferida da função dela para outra durante a gestação, porque aquele ambiente ali é incompatível. Um exemplo na prática é empresa de cola de couro. Tivemos aí que fazer uma readaptação de uma gestante. Um outro ponto que às vezes elas também não sabem que elas podem requerer é a questão das consultas médicas. Durante a gestação, ela tem direito a 6 consultas médicas, se ausentar do trabalho sem apresentar justificativa. Então, muitas vezes elas ficam correndo atrás de atestado, tudo, mas é acima de 6, até 6 consultas e exames, ela tem o direito de se ausentar do ambiente de trabalho. Esses são direitos durante a gestação, né? Um outro que elas também muitas vezes não conhecem é do aborto espontâneo. Se a mulher sofre um aborto espontâneo, ela tem direito a um repouso remunerado de 2 semanas para se recompor dessa fatalidade que muitas vezes um descanso mental é necessário para recomeçar, né? Legal. E aí, depois do nascimento da criança, tem os que muitas mulheres já conhecem, que é a licença maternidade, ela é de 5 meses, a partir do nascimento da criança. Ah, tá. Se a mãe precisar, ela pode começar até 28 dias antes, mediante atestado médico. Às vezes, aquele finalzinho, ela precisa, ela pode pedir para que o médico dispense ela. Então, começa e vai até 5 meses após o nascimento. Então, ela tem esse período aí de licença maternidade. E eu percebo que as mães também, às vezes, têm férias, elas podem, né? Jogar as férias para. Sim, o empregador geralmente ele já faz isso, ele já joga os seus 30 dias de férias, né? Então ela acaba voltando ali dentro de 6 meses. Nesse período ela vai receber a contribuição do salário maternidade, aquelas que são seletistas, né? Carteira assinada. E ela volta então ou com o período de férias ou então 5 meses depois. Eu queria que você falasse se existe uma diferença da mãe CLT para a mãe autônoma. Existe muito, para fins de direito, tá? A mãe seletista, entre esses direitos que nós falamos, é porque ela tem a carteira assinada. Aí entra também 13º, férias, FGTS, né? Agora, a mãe autônoma ou a mãe empreendedora, a mãe MEI, né, que tem o seu próprio negócio, ela tem que se garantir ou através de um recolhimento previdenciário independente, ou muitas vezes através do MEI, que tem alguns benefícios, mas ela não consegue os mesmos direitos com base na lei de uma mãe seletista, Ela infelizmente. tem que se organizar. Exatamente. Então, a mãe que é autônoma, já engravidou, já se organiza para que, hora que estiver com o bebê, ficar um período, né? Exatamente. O Sebrae, no site dele, eu até deixo essa dica, para quem é autônomo e ainda não é MEI, ele traz várias cartilhas de como pode se abrir uma MEI, quais são os benefícios de uma MEI. A MEI também dá um respaldo na licença maternidade, ela consegue ter aí um respaldo financeiro. Então, é curioso
ela se programar para ela poder ter esse respaldo financeiro, porque infelizmente a mudança ela não é só na rotina, ela é no financeiro também, e a autônoma, ela não conta aí com direitos baseados em lei, né? Olha que dica super legal, pessoal. A doutora Carla é autoridade nesse assunto. Qual é o nome da empresa de vocês hoje, Carla? É Andrigueto Sociedade de Advogados, nós somos uma equipe multidisciplinar, então a gente consegue assessorar essa mãe, inclusive na abertura da MEI, no planejamento dela, Que né? legal. Ou se ela é seletista, muitas vezes ela conseguir, dentro do ambiente de trabalho, ter os direitos dela respeitados, né? Que legal. Me fala uma coisa, existe uma diferença da mãe típica para a mãe atípica nestes direitos? Sim, a mãe típica, ela já tem os direitos dela previsto em lei, né? Então, nós estamos falando de uma gestação normal e de uma criança que não vai demandar uma atenção excepcional. A mãe atípica, ela não tem os seus direitos necessariamente numa lei prevista. Então, não tem um conjunto de leis que resguardam os direitos da mãe atípica. Ela ainda está contando com jurisprudência, ela ainda está contando com analogias, que são outras leis que se baseiam em alguma coisa para conceder o direito a ela. Ela ainda depende de decisão judicial. Então, o Brasil ainda está caminhando para que um projeto de lei seja colocado em pauta e seja aprovado para que especificamente ele traga e defenda os direitos de uma mãe atípica. Que seria muito importante, Sim, né? sim. As mães hoje têm medo de voltar para o trabalho, né, Carla? Porque elas têm medo de perder o emprego. Qual conselho você daria para essas mães? Ó, hoje, ainda hoje, né, a classe das mulheres, elas ainda sofrem preconceito, discriminação no mundo corporativo em geral. Ainda olhando uma pesquisa, até para trazer uma amplitude bem atualizada, as mulheres, por mais que a empresa cumpra com os seus deveres, ainda existe uma incidência de quase 60% de demissões até 2 anos depois que a mãe retorna ao trabalho. Então, a empresa ela cumpre os direitos dela, né, os deveres dela. A mãe vê ali a licença maternidade, as férias, só que depois existe uma incidência muito grande de demissões. A mãe, ela passa a ser um problema para a empresa, a gestante em si. Então, é difícil a gente ainda ter que lidar com essa situação de que ainda as empresas elas podam promoções para as mulheres, elas desclassificam seleção de mulheres para uma vaga de emprego. Isso tudo ainda existe. É sutil, mas ainda existe. Então, o meu conselho para essas mulheres é que elas não desistam do que elas querem, que é ser mãe. O mercado de trabalho é difícil, Sim, o medo delas serem mandadas embora também, mas a gente vem aí de passos de formiguinha mostrando que a gente consegue dar conta de tudo, sim. né? Então, o primeiro passo é não ter medo, é não deixar de gestar por conta de perder o trabalho. Isso daí tem que caminhar junto. Eu posso gestar e eu posso voltar ao trabalho, e se ali não der certo, a gente vai batalhar para que dê certo em outro lugar. Força, mulheres. Carla, me fala uma coisa. A mãe atípica, como ela faz para receber esses direitos dela? Bom, as mães atípicas, elas têm poucos direitos previstos em lei, como eu havia comentado, né? Então, tudo precisa de decisões judiciais. Um exemplo é a flexibilização da jornada de trabalho, a redução. Hoje, a Justiça do Trabalho, porque isso é vinculado ali à esfera trabalhista, ela traz como uma lei específica do servidor público. Tem nada a ver, né? Não. Mas é na lei do servidor público que ele tem o direito de redução de jornada de trabalho se ele tem um cônjuge, um filho ou um dependente deficiente. Então, a Justiça traz essa lei como uma base para poder conceder a uma mãe atípica conforme a necessidade e tem que estar devidamente comprovada essa flexibilização da jornada de trabalho. Mas ela precisa fazer o quê? Um requerimento na Justiça do Trabalho. Ela vai onde? Na Justiça do Trabalho. Tem que procurar informação e orientação com o profissional, com o advogado. Tem que procurar um. Tem. Então, você, mãe, que tem uma criança, que você precisa dessas orientações,
procure um profissional Sim. para ir orientando os caminhos, né? Porque tem esse direito. Tem. Ela tem, infelizmente, dá mais dor de cabeça, né? Do que resultado. Porque a hora que a mãe se vê numa condição vexatória de ter que pedir, né? Sim. De se humilhar, ela acaba desistindo, ela acaba pedindo até mesmo a demissão. Ela acaba desistindo até do mercado de trabalho. Mas não pode. Eu acho que a justiça, ela é formada por casos reais. E quanto mais casos reais a gente trouxer, demonstrando de que o direito está ali, que é necessária a aprovação de um projeto de lei, que é necessário a gente formalizar esses direitos das mães atípicas, das crianças, só com muito esforço e empenho daqueles que precisam. É eles que fazem a diferença. E como que funciona se a mulher se sente injustiçada? Como que ela tem que se comportar nessa situação? Bom, se ela está colocada no mercado de trabalho, Sim. eu falo que ela pode começar de uma forma silenciosa, né? Guardando os documentos, todos relacionados ao vínculo de trabalho. Se for gestante, todos os exames durante a gestação, comunicação com a empresa. Ela faz aquele dossiê ali de todas as injustiças que ela presenciou e sentiu. Ela faz o dossiê dela ali para que no momento certo que ela tiver capacitada, principalmente psicologicamente, ela possa buscar uma reparação desse prejuízo. Ela pode começar conversando com o RH da empresa. Sim. Se é uma empresa que é estruturada, procure o RH, converse, traga a sua dor àquele profissional que, na prática, é preparado, né? Caso ela não tenha essa abertura, ela pode procurar um sindicato da categoria. Caso ela não se sinta ainda dentro do sindicato uma liberdade, ela pode procurar então um advogado que dê as orientações adequadas para ela. E, em paralelo a isso, outras mulheres. Eu falo que você procurar orientação em outras mulheres, às vezes, é tão eficiente quanto o advogado. Sim. Porque só vai atrás dos direitos a pessoa que ela está forte psicologicamente. E essa mãe, ela está fragilizada. Sim. Então, ela ter o apoio de outras mulheres dentro da empresa, principalmente, dá a ela a coragem que ela precisa para depois ela buscar qualquer tipo de reparação. E existe essa orientação gratuita hoje? Sim, existe. Se a gente falar de orientação jurídica, nós falamos do sindicato, que ela pode procurar, da categoria dela. Nós temos aqui em Rio Preto a Defensoria Pública, nós temos a OAB, que é um órgão de portas abertas para as pessoas que têm dúvidas. Temos as próprias faculdades de direito, que têm os seus órgãos de auxílio gratuito. Isso dentro da parte, né, de direitos legais. E para as mães atípicas, se caso elas quiserem orientação também, aqui em Rio Preto tem o CRAS. Elas podem procurar, eles direcionam tanto para um auxílio jurídico, como também para um auxílio psicológico, se for necessário. Carla, fale um pouco para as mães que sentem vergonha de ir atrás desses direitos. Qual é o seu conselho? Com a sua experiência, o que você falaria para essa mãe? Bom, vergonha tem que ter quem está descumprindo a lei, né? Então, primeiro ela precisa mudar a percepção dela nesse papel. Ela é uma vítima, ela não é uma vilã simplesmente por requerer o que é dela de direito. Então, esse é o primeiro passo. E isso ela vai conseguir como? Se orientando, se informando e tá dividindo ali a experiência dela com outras mulheres. Isso é o que vai fazer ela mudar, né? O segundo ponto é sim procurar a orientação adequada de um profissional que possa ajudá-la a buscar a reparação necessária. Mas para que isso aconteça, ela precisa primeiro ter a coragem de buscar reparação. Ela precisa sair desse papel de vítima. Exatamente. Então, o que falta às vezes para esse tipo de mulher, para essa mãe, é um apoio emocional. E ele pode ser feito também pelo advogado. É o que eu costumo falar lá no escritório. Quando a gente atende a área familiar, seja para um divórcio, seja para uma violência doméstica, seja para requerer benefícios para uma mãe atípica, para uma mãe típica, o direito de uma mulher. O advogado, eticamente, ele tem o dever de amparar emocionalmente, porque a pessoa está ali de forma fragilizada de todas as partes. Então, para ela não vai ter forças para enfrentar uma audiência,
se o advogado antes não prepará-la para isso. Então, a pessoa precisa também ter uma empatia para trabalhar e oferecer uma ajuda para esse tipo de cliente. E eu percebo isso até em violência domiciliar, né? Que as mulheres que sofrem isso, elas sentem vergonha de procurar ajuda, elas sentem vergonha porque é triste, né? Então, você que sofre algum abuso, alguma situação que você sinta vergonha, busque orientação, busque força. E o método, esse método Infinito Elo, ele é um método que ele quer segurar na sua mão, te ajudar, levar informações assim que vão transformar a sua vida. Se você precisa de ajuda, se você passa por algo que você sente vergonha, busque ajuda, porque as mulheres precisam se unir, né? Sim. E às vezes a gente acha bonito isso na teoria, mas na Sim. prática o que mais tem é julgamento. Eu falo isso ainda dentro das empresas. Aquela que às vezes levanta a voz para buscar um direito que muitas vezes é para todas, é vista como, olha, aquela ali está fazendo burburinho, aquela ali já virou um problema. E não é isso. Então nós precisamos mudar essa nossa visão de que o problema é só dela. Não. Hoje é ela que está sendo desrespeitada, amanhã pode ser você. Então, a gente precisa sim Se trazer da teoria para a prática, né? Eu falo que muitas vezes você ser advogada contribui para que as mulheres se sintam mais à vontade para conversar, para se abrir. E o advogado muitas vezes é também o psicólogo, né? Ali daquela relação tão delicada, porque ela não tem forças para nada. Não. Para nada. Então, ela busca uma ajuda toda. Então, dentro de uma empresa, hoje nós que atendemos PJ, o meu maior objetivo é o quê? É trazer para dentro da empresa essa visão para o empregador, quando ele é homem principalmente, do quanto é importante ele implantar uma metodologia e um costume em tratar diferentemente as suas funcionárias, sabe? Criando ali algumas coisas práticas do dia a dia, como um cuidado com espaço reservado para elas, um canal de denúncias só para as mulheres, para caso de abuso, Sim. né? Para caso de desrespeito, discriminação. Hoje o nosso objetivo é levar para as empresas a visão de que isso já passou da hora de acontecer e que sai mais barato do que uma ação trabalhista depois. Sim, e eu sempre falo muito isso, que a base familiar é a mulher. Sim. Então, a mulher, você sabe, você tem uma vida profissional, você é mãe, e para a mulher levar tudo isso com uma maestria, né? Então, ela precisa estar bem, tá? Então, como a mulher é a base da família, a mulher tem que estar bem. A mulher tem que. Ela vai ser uma boa mãe, ela vai ser uma boa esposa, ela vai ser uma boa profissional. Então, a cabeça dela tem que estar bem, né, Carla? Sim. Carla, como você concilia a maternidade e a sua vida profissional? Com duas crianças, você daria de conselho para as mães? Olha, hoje eu acho que eu posso dar conselho, mas eu aprendi muito depois de 2 gestações, 2 depressões, uma mal curada, depois veio outra depressão pós-parto. E aí, às vezes elas vão falar, é fácil, né? Dar um conselho. Mas se eu pudesse pegar a Carla lá no comecinho da gestação da Kira e recebesse esse conselho, a gente não precisa dar conta de tudo. Então, é o que eu falo. A gente pode ter um momento de descanso e de não querer fazer nada. A gente pode ter um momento que a gente não quer ter os nossos filhos por perto. A gente pode ter um momento que a gente simplesmente não quer fazer e falhar. Deixar a criança fazer algo simplesmente porque ela vai te dar uma paz de 60 segundos, né? Então, você ter na sua consciência que você pode errar, eu acho que é o primeiro passo para você dar conta de tudo. Então, hoje, depois de muito sofrimento meu comigo mesma, eu sei que numa segunda-feira, se eu quiser ficar em casa com os meus filhos e faltar do meu trabalho, eu não vou ter mais aquela sensação de incompetência, que eu tô ali sem fazer nada enquanto tem tanta gente trabalhando. Não, eu tô fazendo, eu tô sendo mãe. Sim. Né? Aquela necessidade que eu tinha de trabalhar à noite para colocar meu trabalho em dia. Não, meu trabalho pode ficar atrasado.
né? Então, eu lidar com as minhas frustrações foi o segredo para hoje eu ser uma boa mãe e uma boa profissional, porque eu entrego aquilo que eu posso. Sim. Se eu não entreguei, é porque eu fiz o possível. O impossível eu não faço mais, só pelos meus filhos. Mas pelo meu trabalho eu não faço mais. Maravilha. Eu Então, sempre isso. digo para as mães que os filhos não querem uma mãe perfeita. Sim, Eles querem uma mãe presente, né? Então, exatamente. a gente gosta de dar conta de tudo e de todos, e às vezes o desacelerar, eu acredito que faz muito bem pra gente. Carla, o que você poderia falar para as mães sobre o método Infinito Elo? O que você acha que ele vai acrescentar nas famílias? Bom, a gente sabe que o infinito elo ele faz 3 pontes, né? Mãe, criança e mundo. Então, se a gente trazer isso para o universo delas, elas conseguirem enxergar que existem outras pontes tão importantes, como é a não fragmentação dela como profissional, a mãe e a profissional podem andar juntas. Sim. E elas, quando conseguem andar juntas, elas vão favorecer a educação da criança. Elas podem também falhar, seja como mãe, seja como profissional, e isso também vai favorecer a própria criança. Então, ela criar uma ponte entre ela e o mundo, para depois criar uma ponte com os filhos, é o que vai fazer a diferença. Então, eu acho que é nisso que o método pode ser extremamente importante. Ela entender que ela não nasceu para virar mãe, ela somou a função de mãe, porque em primeiro lugar vem ela, mulher. Sim. E se a mulher tá bem, o filho tá bem, tá todo mundo bem, né? É igual você falou, a mulher edifica o lar. Sim. Se a gente edificar o nosso lar em cima da areia, não vai dar certo, não. A gente tem que edificar ele em cima da rocha. Mas a gente precisa entender que a rocha somos nós. Então, se a gente edificou o nosso lar em nós, tudo vai se desenvolver. Dentro do nosso método Infinito Elo, existe o espaço do resgate materno, tá? O que é o resgate materno? É isso que a gente acabou de dizer. É a mulher se conectar com ela. Porque a maternidade, muitas vezes, ela se perde. Ela se perde como mulher. Então, ela não sabe os desejos, o que ela gosta, o que ela não gosta. Ela deixa de tomar um café com uma amiga, ela deixa de tomar um banho demorado, ela deixa de tomar uma taça de vinho. Então, o que acontece? A maternidade, ela se perde dentro da mulher. Então, o resgate materno é para quê? Para que ela seja uma mulher, para que ela se admire, para que ela consiga. Não precisa de dinheiro, ela pode tomar um belo banho, ela pode secar o cabelo, ela pode ficar feliz de ter aquele momento com ela mesma, sabe? Então, dentro do método, esse é um fragmento que a gente tem que exaltar. Nós precisamos que a mulher seja forte, porque ela vai criar filhos fortes, ela vai direcionar o marido para que ele vá trabalhar e que ele traga frutos para a família deles. Então, o Infinito Elo, ele tem esse cuidado com a mãe, esse cuidado materno, bem materno e mulher, né? Para que a mulher se fortaleça, para que a gente segure nas mãos umas das outras. E essa rede de apoio é para isso. É. E quando isso acontece com a mulher, quando ela consegue, e eu falo por mim, quando eu consegui me reconectar comigo, e eu brinco, né, que eu falo que eu saí do luto. Porque parece que a maternidade, para algumas, eu me identifiquei assim. Parece que você está vivendo um luto. Você está super feliz e com amor que, assim, né, transborda pelo seu filho, mas a hora que você olha para si, você está numa tristeza. Você não sabe de Né? onde veio. Exatamente. Então, a hora que você consegue se reconectar com você, você percebe que a maternidade, ela não é um luto. Você não precisa morrer para viver a maternidade, né? E muitas vezes, como eu precisei de ajuda, mas não tinha na minha época o Infinito Elo, você poder contar com uma metodologia, com uma ajuda que vem de uma profissional que é mãe, que é mulher e que ela vai te compreender nos pequenos detalhes, vai fazer toda a diferença. Isso eu tenho certeza. Que bom, eu fico muito feliz. Eu queria te agradecer, assim, de todo o meu coração, te entregar um certificado de gratidão Ai, que obrigada. pela sua contribuição para as nossas mulheres, para as nossas ouvintes.
E esse certificado é com muito amor, tá? Eu que recebo com muito amor. Que o nosso elo seja infinito, que nós podemos tocar no coração dessas mulheres, que nós podemos levar informações, tá? Que é grandioso. Sim. E mulheres e profissionais igual a você. É muito importante nós termos no nosso lado, né? Eu acho que esse canal de comunicação faz com que as mulheres percebam que a vida perfeita das redes sociais pode existir para aquela que posta. Sim. Mas muitas vezes é através de um podcast como o seu que ela percebe e ela se identifica como mais uma. Sim. Espera, ela é igual a mim, né? As Ela está mesmas falando dores. o que eu estou sentindo Sim. com o meu filho, né? Seja na parte de evolução cognitiva, seja na parte da evolução psicossocial, psicológica. A hora que ela se identifica, ela começa a entender que ela não é a única. Então, você está de parabéns. Obrigada. Me senti muito honrada de estar aqui. Eu acho que eu contribuí só um pouquinho perto do que você ainda pode contribuir com essas mulheres e que esse podcast só cresça, porque Amém. A informação é a arma de qualquer liberdade, de qualquer coragem. Se a mulher tem informação, ela não tem medo, ela tem coragem e ela tem espaço. E informação é gratuita, muito valiosa, então é eu que te dou os parabéns e me sinto honrada de estar aqui, viu? Muito obrigada. Se esse conteúdo foi importante para você, se você aprendeu um pouquinho com a gente, comente, compartilhe, esteja sempre com a gente e que o nosso elo seja infinito. Um grande beijo.